Hoje em dia, o TDAH é um dos transtornos mais comuns que as pessoas comentam, não é? O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, você nasce com ele. Quando o seu cérebro está sendo formado, você nasce com certos prejuízos. Como é um dos mais falados, as pessoas podem pesar a mão e achar que, todo mundo é um pouco TDAH, não tem problema. Então ele dá a impressão de ser um transtorno um pouco mais aceito, por exemplo, do que o autismo, não é? Alguns irresponsáveis falam, é melhor o meu filho ter TDAH do que ter autismo. Quando o que caracteriza o transtorno é justamente os prejuízos que a pessoa tem. Então são prejuízos diferentes. Ainda mais quando você tem os dois, como é o meu caso. Para se avaliar um indivíduo, uma criança que tenha o déficit de atenção, assim como no autismo, existe uma equipe multidisciplinar de neuropediatra, psicólogo, psiquiatra, psiquiatra infantil. Também a nutricionista, porque muitos alimentos com açúcar, alimentos com cafeína também, podem prejudicar a atenção, a impulsividade, a ansiedade da criança. Existem estudos que dizem que o açúcar é bastante prejudicial para o adulto com TDAH e para a criança também. Não deixa de ser prejudicial. O açúcar também é prejudicial para qualquer neurotípico, sim, mas potencialmente ele é mais prejudicial para alguém que já tem um prejuízo já estabelecido desde o seu nascimento. Isso é uma coisa que as pessoas podem confundir, não é? Se a coisa já é prejudicial para mim, posso eu ser ou ter também o transtorno. Você pode ter, como pode não ter. Se você tem, pode ser mais prejudicial ainda para você. Então, a alimentação também é muito importante para as crianças com TDAH e para os adultos também. Mas se pensa, os meus filhos ou os meus parentes, eles se distraem facilmente, eles são impulsivos, eles se esquecem de fazer compromissos, de estar em compromissos, eles esquecem as tarefas de casa. Mas não é o traço que faz o TDAH. Não é simplesmente a distração ou a impulsividade que faz o TDAH. É mais sobre a potencialidade que esses traços o volume que esses traços aparecem na pessoa, no indivíduo, a ponto de ser significativo e de causar prejuízos. É um caso meu. Quando eu era criança, eu comia muito rápido. Comia muito rápido. Qualquer tipo de comida eu comia muito rápido. Seja a comida que eu gostava, ou seja a comida que eu não tinha muito interesse, que eu não gostava muito. Mas eu comia muito rápido. O que causava? Não mastigar direito. Causava indigestão e causava muitas vezes um refluxo, ou seja, o acúmulo disso acontecendo toda vez que você vai comer, essa ansiedade que te dá, essa ansiedade misturada com a impulsividade, com a falta de concentração também no que você está fazendo, na tarefa que você tem que fazer, tudo isso causava essas consequências gastrointestinais. Terminar tarefas, inclusive, é um dos traços do TDAH. As crianças que têm TDAH, dificilmente elas terminam tarefas que elas não têm muito interesse ou que não são obrigatórias. Às vezes, a criança com TDAH, né, ela necessita de um suporte para terminar essas tarefas da escola, porque ela não tem o interesse, não tem a vontade e não tem a energia suficiente para terminá-las. Mas você pode pensar, essa criança, ela necessita ser disciplinada para que ela complete as tarefas, né? Para que ela consiga completar as tarefas e para que ela seja mais normal, entre aspas, né? Mas o entendimento de que a criança ela tem um prejuízo e ela poderia ter um suporte e que esse suporte não seja tão violento a ponto de desmerecer as dificuldades da criança e fazer com que ela se sinta destruir a autoestima da criança, justamente nesse momento em que ela precisa de um suporte, dizer para ela, como é que você não consegue fazer isso? Todos os seus amigos na escola estão fazendo isso, porque você não consegue fazer isso sozinho, sozinha. Quando não é culpa da criança, ela simplesmente nasceu assim. Como muitos nasceram assim também. A questão não é muito de culpabilizar a pessoa por ser como ela é, mas sim tentar ajudá-la, tentar dar um suporte, tentar ter a intervenção o mais cedo possível para poder ajudar esse indivíduo para que consiga crescer saudável. Ela pode ter um prejuízo forte de regular suas emoções, pode ser considerada uma criança birrenta, que ela não segue as suas orientações, seja orientações de vocês pais, ou seja na escola. Orientação
para terminar as coisas que ela necessita. Muitas vezes porque ela já não tem uma ferramenta muito boa de regular essas emoções, inclusive deixar as emoções impulsivas, de raiva, misturada com baixa autoestima. Aí a raiva se transforma num choro, se transforma numa coisa que pesa bastante para a criança. Tem a tendência de ter uma troca de humor muito rápida, justamente por não conseguir regular suas emoções. Então, uma hora ele pode estar rindo, na outra hora ele pode estar chorando, na outra hora ele pode estar com raiva. Muitas vezes quando estava na escola, eu preferia fazer piadas sobre coisas que eu acho engraçado nas aulas, que eu não estava prestando muita atenção. Eu fazia piadas sobre as coisas do que realmente prestando atenção. Então, acontece, né? Acontece. A minha parte autista, ela me ajudava de algumas outras formas, me trazendo formas para eu me regular. Não que um transtorno regule o outro, né? Até porque os dois se combatem bastante. Algumas coisas do autismo, essa questão de rotina e de organização, me faziam, mesmo não ter tanta atenção nas aulas, me faziam depois procurar resolver essas questões o mais rápido possível e de uma ordem satisfatória para mim e para as pessoas, para os professores, não é? Inclusive se você tem autismo e TDAH, algumas coisas vão se bater, porque você quer rotina, mas ao mesmo tempo você quer coisas diferentes. Você tem interesse em ter experiências novas e ao mesmo tempo você quer a mesmice. Você quer previsibilidade de ficar em casa, assistir alguma coisa que te conforte e te regule, não os perigos diurnos e os perigos noturnos. Você quer ficar longe disso. Enquanto que o TDAH, a noção de perigo para o TDAH, às vezes ela não tem uma delimitação, né? Então a criança TDAH pode, como eu, imaginar que está em um filme de ação e tenta proteger um amigo seu, e ao tentar protegê-lo, você, na verdade, machuca ele. E aconteceu. Outro prejuízo da impulsividade é que os coleguinhas podem pensar que essa pessoa quer se aparecer. Está numa fila pedindo para que as coisas aconteçam mais rápido, para que ele seja escolhido para a tarefa logo, e muitas vezes exige a exclusão pelos próprios colegas. Eles veem esse comportamento dele e falam: na próxima ele vai ser o último a ser escolhido para essa tarefa, porque ele é assim, ele quer aparecer, ele quer ser o destaque. Então vamos deixar ele para lá. Pode existir uma certa exclusão, que é uma espécie de bullying também, o que afeta também a autoestima da criança. Essa criança que, se tivesse um suporte, ela poderia aproveitar melhor as aulas, ser muito mais criativa e tirar notas melhores. Alguns TDAH, eles tiram notas péssimas, ou pela natural desconcentração que tem, ou justamente pela baixa autoestima, que as situações que ele está colocam essa baixa autoestima nele. E também por tédio. Existe a noção que os TDAH se entediam muito facilmente, né? Precisam de novidade. Então, a novidade é: você tá com o seu quarto cheio de brinquedos. Você começa a brincar com um, terminou a historinha que você criou com esse brinquedo, você quer ir para o outro, já nem lembra do que você começou aqui, já começa outra história. Ou então, quando você está fazendo os afazeres de casa, você começa... Sua mãe te pediu para você arrumar o seu quarto. Você começa a arrumar o seu quarto e depois você já está na sala assistindo televisão, não terminou de arrumar o quarto, mas ficou cansado, ficou lá. Se entediou de arrumar o quarto, às vezes, foi lá assistindo televisão. Aí depois chama a sua atenção, você volta para lá, para o seu quarto, você começa a observar o seu quarto e você vê uma coisa interessante lá no seu quarto. Começa a brincar de novo. Não arruma os brinquedos e chegou meia-noite e você precisa, no outro dia, começar de novo o dia, começar para estudar de novo. Seu quarto está todo bagunçado, você sente um incômodo por estar bagunçado, por você não ter cumprido uma ordem direta, está bagunçado, e quando você chegar em casa de novo, você já sabe que você vai ter... Quando você lembrar, né? Porque às vezes você se distrai e não consegue lembrar, não se lembra do que você precisa fazer, né? Ou da advertência que você levou no outro dia, né? Aí você, quando vai chegando mais perto, você se lembra, tem que refazer aquilo, e às vezes o mesmo resultado do dia anterior acontece nesse dia,
Você não consegue arrumar as coisas do jeito que é esperado e é uma frustração enorme. É claro que tem um clássico que é deixar as tarefas para a última hora. Principalmente quando você é criança, você tem algumas tarefas até você esquece de falar para os seus pais que você necessita fazer essas tarefas, você deixa lá no cantinho e seus pais não sabem, você não se lembra e a tarefa não é feita. Você chega na hora, te bate um desespero, uma ansiedade, você tenta negociar lá com o professor e não, é zero. Você volta para casa, leva uma bronca e no outro dia se repete isso. Todos os dias a mesma coisa. A criança pode ter hiperfocos também, ela pode se interessar bastante por um assunto e só querer falar sobre aquele assunto, e pode ter hiperfocos mais curtos, né, do que o autista, que também tem hiperfocos. Nada impede que alguns hiperfocos também durem um pouquinho mais, né? Então ela se interessa muito por um assunto, quer saber só sobre aquele assunto, tudo sobre aquele assunto, e todas as outras coisas são desinteressantes. Seus pais podem falar com você e você está lá, os olhos abertos, olhando para a pessoa, parece que você está em outro lugar. Você está na sua mente, na verdade, pensando em outras coisas. Você sabe o começo da frase, mas o resto fica embaçado. Você não consegue lembrar do resto da indicação, da frase. Você não consegue. Você perde muito fácil essa atenção prolongada. Mas você pode dizer, hoje em dia as telas, o compartilhamento de vídeos é muito grande e é estimulado que as pessoas compartilhem vídeos cada vez mais curtos. Sim, isso existe. Mas não significa que existe uma criação de uma sociedade com déficit de atenção. Porque, como o déficit de atenção ocorre quando você nasce, você já nasce com déficit de atenção, não é a mesma coisa de que você tenha o interesse só por vídeos curtos ou uma sociedade distraída. Tem outros prejuízos que vêm juntamente com essa distração ou com essa impulsividade. Não é só uma atenção curta que você tem em um vídeo que te faz ter um déficit de atenção. Não, é uma jornada longa que traz prejuízos para a sua vida. Não que as telas e esses vídeos curtos não prejudiquem a sua atenção, mas é uma coisa muito mais profunda quando você nasce com o transtorno. E é claro que existem os problemas com sono. Muitas crianças com TDAH e com autismo também têm problemas com sono. Acorda no meio da noite, não sabe quanto tempo eles dormiram, acorda cansado justamente por acordar várias vezes durante a noite. Tem problemas para começar a dormir, para continuar dormindo e para acordar também. Se para pessoas neurotípicas que não têm transtornos, as telas e esse hábito de consumo desenfreado, de descarte das coisas que você está consumindo, se para neurotípicos já causa um mal, para as pessoas que têm TDAH causam também, é um pouquinho pior, porque você já tem um déficit de atenção, e juntamente com isso, juntamente com esse estímulo a você ficar mais desatento ainda, prejudica muito mais as pessoas que têm um transtorno. Então, outros sinais também, a criança não consegue ficar parada. Ela fica movimentando os pés, as pernas ou as mãos, um de cada vez, né? Um sinal de ansiedade quando ela não está interessada na coisa que está acontecendo. Crianças, normalmente, elas têm impulsividade, elas têm distrações, dificuldade de regular as emoções. Porém, é muito mais relevante, muito mais notável, muito mais agressivo, de certa forma, a forma como se manifesta nas crianças que têm o TDAH. Muito obrigado por assistir. Deixe o seu like. Você é TDAH? Você tem um filho TDAH? Você acha que algum parente seu possa ser? Você acha que seus filhos possam ser TDAH? Deixe o seu comentário. Eu fui uma criança TDAH e autista. Grande parte das coisas que eu disse aqui eu passei, mas algumas coisas eram mascaradas, se mascaravam justamente por ter a sobreposição dos transtornos. Uma hora um era mais, poderia ser visto mais, outra hora o outro poderia. É um jeito complicadíssimo de se existir e de entender o cérebro, né? É isso aí. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com alguém que possa se interessar, alguém que acha que possivelmente algum parente seu, alguma pessoa que esse vídeo possa ajudar e que possa esclarecer um pouquinho mais e fazer com que ele busque o
o tratamento, busque o diagnóstico. Muito obrigado por assistir e até o próximo. Pros adultos.